Vamos caminhar então, vamos lá. Em relação à ação penal, agora vamos falar da ação penal pública condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então, ação penal pública condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em relação à ação penal pública condicionada à representação, é representação de quem? Do ofendido ou de seu representante legal. A pergunta é muito simples, a resposta também. Vamos lá, preste muita atenção, olhe. Pode-se afirmar que na ação penal pública condicionada haverá a decadência? Pode-se falar isso? O Instituto da Decadência. Instituto da Decadência. Haverá sempre que a ação for penal pública condicionada? Decadência? Na incondicionada, não. Na condicionada, ação penal pública condicionada. Haverá o Instituto da Decadência sempre? Caso a condição não seja implementada, eu quero saber. Caso a condição não seja implementada, haverá decadência? Ah, é? Tá. O que é a decadência? Lembra daquela história que vocês viram? Que o sujeito perde o prazo para o exercício do direito, tá? E aí lá na ação penal privada, quando o ofendido não propõe a ação no prazo de 6 meses, ou na ação penal pública condicionada, quando não representa no prazo de 6 meses, tá bem? Se não o faz, há a decadência, correto? Tá, então vamos lá. Pode-se afirmar que na ação penal pública condicionada, não implementada quaisquer das condições, haverá decadência? Essa é a questão. Olha a pergunta que eu estou fazendo. Na ação penal pública condicionada, não implementadas as condições, haverá decadência? Se não consegue pensar com o todo, vamos fracionar. Isso para não falar que eu vou ter que desenhar. Então vamos lá. Se não consegue pensar com o todo, vamos dividir. Tá bem? Ação penal pública condicionada, dividindo. Condicionada à representação. Se não for apresentada em 6 meses, há decadência? Sim. Ótimo. Ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se não houver a requisição, haverá decadência? Não. Não. E eu perguntei, agora vocês vão saber me responder a pergunta global. Né? Perguntei, na ação penal pública condicionada, não implementada quaisquer das condições, haverá decadência? Não. Aqui há, mas aqui não. Correto, perfeito. Então o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso. A representação deve ser apresentada em 6 meses. 6 meses, salvo previsão específica. 6 meses a contar de quando? Quero só. A contar da data em que toma conhecimento de quem é o autor. Não é da data do fato. É da data do conhecimento do autor. Tá bem? Aí começa a contar o prazo de 6 meses. Caso não se dê em 6 meses, operou-se a decadência. Ocorreu a decadência. Então, se não ocorre em 6 meses, o que eu vou ter aqui? Haverá a decadência. Agora eu quero só ver. Então, isso significa que na ação penal pública há decadência?
Sim, somente na condicionada representação. Somente na condicionada representação. Lembremos, a requisição do ministro da Justiça não se aplica a prazo decadencial. Não se aplica a prazo decadencial. Nós vamos falar já disso. Tá? Vamos falar da de cima primeiro. A pessoa representou. Ela foi lá e representou. Falou, eu quero processar o fulano. Ela pode depois tirar a representação? Ela vira para o promotor e fala, ó, eu representei. Ah, não quero mais. Pode. Vai lá e tira. Pode? Pode, professor, sim, pode. Só pode existir, sim. Hã? Não, só. Não, ela vai lá e representou. E ela quer tirar a representação. Ela tira a representação para que o processo não siga. Pode fazer isso? Ah, é, Marcelo? Você está vendo? Pode, eu acho que pode. Eu já tive um caso desse. Ah, é? A representação é retratável. Só que preste muita atenção. Nós vamos ver que a letra da lei fala diferente. É retratável. Até que momento que eu posso retirar? Até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Então eu posso me retratar, eu representei, eu posso tirar, e o Ministério Público não pode seguir, desde que ele não tenha oferecido a denúncia. Preste atenção no caminho. Eu vou pagar do lado de cá, posso? Posso pagar aqui? Agora que começa a ficar legal, porque os pontos começam a ser, a se ligarem. No exemplo que nós estamos dando, o inquérito policial, para ser instaurado, depende do quê? Tá aqui, Cris? Tá? Não, o inquérito policial... Vamos lá, vou voltar do lado de cá. Olha do que nós estamos falando. Ação penal pública condicionada à representação. Nós já falamos na aula passada. Para instaurar o inquérito, é necessário que haja a representação. Senão não pode instaurar. Correto? Instaurou porque tem os elementos necessários para a instauração. Mas eu preciso da representação. Representação está aqui. Inquérito caminha. Quanto tempo tem para terminar esse inquérito? Réu solto. Vamos falar do solto. 30 dias. O réu está solto. Vamos pensar que esse inquérito foi redondinho, em 30 dias ele encerrou. Encerrou, o delegado faz um relatório, e esse relatório é encaminhado ao juiz, junto com o inquérito, e depois ao Ministério Público. Em linhas gerais, chegou ao Ministério Público. Está lá na mão do Ministério Público. O Ministério Público recebe o inquérito, ele tem, porque o réu está solto, ele tem 15 dias para decidir o que ele quer. O promotor vai ter 15 dias para ou pedir o arquivamento, porque não tem provas, ou oferecer a denúncia, ou pedir que o inquérito volte para o delegado para ser complementado. Ele tem, então, que oferecer a denúncia. Tá? Então, ele recebeu o inquérito, dentro de 15 dias, ele vai oferecer ao juiz, a denúncia. Oferecer é simplesmente fazê-la e protocolá-la. Ponto. Protocolou. Já ofereceu a denúncia. A partir do momento em que ele ofereceu a denúncia, ele pode abrir mão da ação? Não. Por quê? Por que não pode abrir mão? O promotor ofereceu a denúncia. Porque ela é indisponível. Ela é indisponível. Se ofereceu, não tem como recuar mais. Acabou? Tá. A minha questão é, a representação rolou aqui. O ofendido representou. Pode o ofendido, até aqui, pode se retratar?
retratação até antes do oferecimento da denúncia. Ele pode se retratar? Pode. Ele pode se retratar. Então, a retratação é possível desde que se dê antes do oferecimento da denúncia. Ponto. Agora, imagina um ofendido bipolar. O cara é quarta-feira, ofereceu a representação, se retratou. Retratação. Depois que ele se retratou, ele vem e faz o quê? Se retrata da retratação. É possível? Se ele está retratando a retratação, ele está representando de novo. Ele pode? Pode, desde que não tenha havido o decurso do prazo de 6 meses. Dentro dos 6 meses, o ofendido pode representar, pode tirar. Pode representar e pode tirar. Acabou. Ele pode fazer isso. Depois que ofereceu a denúncia ao Ministério Público, o ofendido pode tirar a representação? Não pode mais. Tá bem? Então, olha, a representação ela é retratável. Até que momento? Até o oferecimento da denúncia. A retratação da retratação pode se dar até que momento? Dentro dos 6 meses, dentro do prazo decadencial. Pois é uma nova representação. Uma nova ação? Não, representação. A ação ela vai começar com a denúncia, né? É o novo documento. Não, é o mesmo. É o mesmo. Então, a retratação da retratação tem que se dar dentro de 6 meses, pois é uma representação. Correto? E a retratação da representação tem que se dar até que momento? Até o oferecimento da denúncia. Não é até o recebimento da denúncia, hein? É até o oferecimento. Porque, olha aqui, a denúncia é oferecida a quem? Ao juiz. Ela é oferecida ao juiz. E o juiz vai fazer o quê? Ele irá receber a denúncia. A retratação pode se dar até que momento? Até o oferecimento. E não até o recebimento da denúncia. Tá? E por que eu falo isso? Vocês estudaram direito penal. Lá em direito penal vocês se depararam. Direito penal é muito legal, né? Percebo quando eu vou editar os vídeos a alegria incontida em sala. Tá? É evidente isso. Tá bem? Eu devo dizer que eu fico certamente incomodado, com uma certa inveja, sabe? Porque a minha aula fica esse ambiente fúnebre que eu não encontro em outro momento. Lá em direito penal, tô brincando, é lógico, tá? Olha a alegria de todos aqui. Nossa, é impressionante. Quando a gente olha em direito penal, vocês se lembram da desistência voluntária? Mais ou menos, professor. Vocês se lembram de arrependimento eficaz? E vocês se lembram do arrependimento posterior. O arrependimento posterior, o sujeito busca minimizar os efeitos do crime praticado, reparando o dano, restituindo a coisa, nos crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, até que momento? Até que momento? Até o recebimento da denúncia. Isso é no arrependimento posterior de direito penal, artigo 15 do Código Penal. 16. Agora, a retratação é até o oferecimento. E isso cai na prova, cara. E tem cara que confunde. Eu acho um absurdo isso. Tá bem? Arrependimento posterior se dá até o recebimento da denúncia. A retratação da representação é até o oferecimento da denúncia. Beleza? Não tem jeito de errar. Certo ou errado? Obrigado. Certo.